Dia 7h59, mais um dia, parece que hoje vai fazer um solão, eu já tô aqui me escondendo, que reflete, tive que até que virar a câmera, mas estamos aqui juntos, você, eu e o Rei Salomão entre nós, um monte de coraçãozinhos. Vamos tomar o nosso café juntos? Bom dia, Vânia! Bom dia, querida! Bom ter você aqui junto. Vamos lá? Bom dia, flor do dia. Deixa eu arrumar aqui a câmera para você me ver melhor. Melhor assim, né? Então, vamos para o verso 16. Ontem nós lemos o 13, 14 e 15 juntos. E eu não sei o que aconteceu no Instagram, tá lá, tá gravado, mas ele não quis baixar. Então eu não sei qual é o motivo. Bom dia, Lenice Rosário. Bom dia, Rosário. Então, hoje 183 dias que nós estamos lendo. Bom dia, João. Bom dia. Dri, bom dia, tava te esperando. Tava te esperando para começar. Bom dia. Então, 183 dias estamos lendo juntos o livro do Rei Salomão, Eclesiastes. Estamos no capítulo 9, verso 16. E ele diz assim: Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não sejam ouvidas. Eu acho que aqui o Salomão está refletindo com ele mesmo. Lembra de ontem eu expliquei que o pobre não é o pobre financeiro, é o pobre que não tem um lugar de fala dentro da sociedade, né? Então, bom dia, Daisy. Então disse eu, ele não está pregando, ele está concluindo um pensamento. Pensou e concluí que, né, uma conclusão. Então, aqui a visão sistêmica, o que ele está falando? Que a sabedoria é melhor que a força, mas o mundo honra a força. O mundo honra a força. Infelizmente. Nesse momento nós estamos vendo... Bom dia, Daisy. Nesse momento nós estamos vendo isso claramente, né? O Trump está mandando aviões, navios, está mostrando a força dele lá para o Irã. Está cercando, né? Está cercando. Salomão está aí. Não mudamos nada como humanidade, continuamos seguindo do mesmo jeito, incrível. Mas vamos entender o que a gente faz, né? Então, Salomão já entendeu isso há 3.000 anos, que a sabedoria é importante, ela é muito melhor que a força, tanto que faz um mês que o Trump está tentando negociar lá. Ele está tentando. Mas o mundo honra a força, né? E sistemicamente isso aparece o tempo inteiro. A pessoa lúcida que não tem uma posição hierárquica, ninguém não dá nem atenção a ela, né? Um filho que vê a verdade da família, mas não pode falar, não tem lugar de fala. Um funcionário de uma empresa que vê uma questão estrutural da empresa que pode ser modificada e transformar tudo, mas ninguém vai ouvir um funcionário. Ninguém vai ouvir. Então, essa é tem uma frase do Bert que ilumina esse verso. O Bert diz assim: a verdade sem lugar não produz efeito. Ele está falando, se você não tiver lugar de fala, o que você fala, mesmo que seja verdadeiro, não tem ressonância. As pessoas não prestam atenção. Então, não basta estar certo. É importante ter um lugar, né? É isso de novo que o Salomão também está dizendo.
Então, a sabedoria do pobre, ela é desprezada não porque não seja sábio o que a pessoa está falando, não seja importante o que a pessoa está falando. É porque essa pessoa não ocupa um lugar de força, né? Não ocupa um lugar que mereça ser, que mereça atenção. Então aqui vem uma pergunta sistêmica essencial para mim. A gente está tentando convencer as pessoas ou a gente está ocupando o nosso lugar quando a gente fala? O que a gente faz? Bom dia, Letícia. Bom dia, meu amor. Entraram agora. Quando a hierarquia não está muito clara, o que a gente diz perde peso. É desprezado, né? Quando o pertencimento não é reconhecido, a sabedoria vira ruído. Não quero ouvir isso aí, né? Então, Salomão aqui, ele não está negando o valor da sabedoria. Ele está reconhecendo uma verdade muito dura. O mundo escuta muito mais a força do que a lucidez. Isso eu acho que nos amadurece, porque nos ensina a não confundir o nosso valor interno com validação externa. Nós vivemos constantemente esperando a validação externa. É incrível isso, incrível. O tempo inteiro. Eu também, eu acabo a live e eu pergunto, foi bom? Você gostou? Sabe, eu preciso da validação externa. Todos nós precisamos o tempo inteiro. E o Salomão está falando, será? Será que a gente precisa dessa validação até? Ele falou para ele mesmo, será que eu preciso dessa validação externa? Eu tenho uma história do Sócrates, maravilhosa, que eu acho que encaixa perfeitamente aqui com esse verso do rei Salomão, né? Ele viveu 400 anos antes de Cristo em Atenas, na Grécia. Daiane, bom dia, Daiane. Daiane, bom dia, bom dia. Então, imagina só, Atenas é uma cidade que se orgulha da democracia, onde nasceu a democracia, ela se orgulha dos debates públicos, da liberdade intelectual, tá todo mundo ali debatendo, conversando, é Atenas, né? Berço da civilização ocidental, com democracia, né? E no meio daquela praça circula um homem meio estranho. Ele não é bonito, ele não é elegante, ele não tem um lugar no público, ele anda descalço e fica conversando com jovens, faz perguntas desconfortáveis. Quem é esse homem? É Sócrates. E o que ele fazia? Ele não doutrinava as pessoas, né? Ele só perguntava para os políticos assim, o que é justiça, né? Perguntava para os generais o que é ter coragem, perguntava para os sacerdotes o que é ter piedade, né? E aí eles tinham as respostas prontas, claro. E quando eles vinham com essas respostas prontas, ele desmontava a resposta das pessoas, né? Fernanda, querida, bom dia. Então, e ele desmontava essa resposta, estou falando de Sócrates, para quem entrou no meio do caminho. Não com força, mas com lógica. Ele tinha uma lógica. Ele era claríssimo na explicação das coisas, né? Então, o que ele fazia com isso? Ele expunha a ignorância escondida por trás da autoridade. Generais, vocês são os bobões. Sacerdotes, vocês não sabem o que estão falando, né? Então, ele desmontava a lógica, desmontava o discurso de autoridade dessas pessoas. Então, isso era um problema. Atenas, naquele momento, estava fragilizada depois de guerras várias, a democracia estava instável e muitos jovens começaram a seguir Sócrates, porque gostavam do que ele estava falando, né? Então, o Sócrates não tinha um poder formal, mas ele tinha influência.
E isso é mais perigoso do que a força. A influência é mais perigosa do que a força. Então, foi preso, foi acusado de corromper a juventude, não honrar os deuses da cidade. O que acontecia na prática? Ele estava incomodando, né? Então, Platão, que conta essa história, em Platão, né? Tem um texto, Apologia de Sócrates. Então, quando ele foi preso, ele podia ter pedido perdão, ele podia ter fugido, ele podia ter negociado, mas ele escolhe manter a coerência. Ele diz aos juízes: o homem que se dedica à filosofia não deve temer a morte. Para os juízes que estão julgando ele, que ele falou que eram todos uns bobos, né? E ele continua: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Ele era um sábio, mas ele não tinha força política. Então, a maioria dos juízes vota contra ele. E ele é condenado à morte por cicuta. Cicuta era um veneno. Então, no final, ele está na prisão. Os amigos vêm na prisão. Vamos fugir, eu te ajudo a fugir. E ele recusa. Ele bebe aquele veneno com serenidade. Os discípulos dele choram, imploram. Ele consola os discípulos. É um homem sábio. Ele consola os fortes, né? Tem uma super ligação com Eclesiastes, quando Salomão diz: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada. Então, Sócrates estava certo no que ele fez? Sim, eu acho que sim. Ele foi ouvido? Não. Foi honrado em vida? Não. A cidade escolheu a força da maioria, né? A cidade escolheu isso. Mary, bom dia. Mas 2000 anos depois, cá estamos nós. De quem que a gente lembra? Dos juízes ou de Sócrates? Tuco, bom dia, meu filho. Essa história é muito poderosa porque mostra uma coisa muito importante. A sabedoria pode se perder a curto prazo, mas no tempo ela permanece. Eu acho que ilustra bem Salomão, a história de Sócrates. E aí eu trouxe a visão literária e eu acho que tem um exemplo tão claro. Eu vou trazer de novo Miguel de Cervantes com o Dom Quixote, né? Ali está claríssimo, né? Uma coisa muito importante, que o Dom Quixote não é só um louco cômico falando bobagem. Ele é um homem que leu demais sobre ideias de cavalaria. E ele está num mundo que já não acredita na honra, né? As pessoas veem a injustiça como rotina. E ele vê como a injustiça, como ela é, né? O povo se tornou pragmático e ele fala: cadê a dignidade? Onde está a dignidade? Então, isso é o ponto do Dom Quixote. Então, ele sai pelo mundo tentando agir conforme o código antigo dele, né? Defender os fracos, corrigir as injustiças, lutar contra o mal. Ele entra nesse mundo. Mas o mundo ao redor dele mudou. Então, ele enfrenta moinhos de vento, achando que são gigantes. Não é só delírio, é um símbolo, né? É um símbolo. Então, ele vê uma ameaça moral onde o mundo normalizou a mediocridade. Gente, ele está falando com a gente hoje, né? O mundo hoje normalizou a mediocridade. Estava comentando outro dia, quer dizer, antigamente, quando você era pobre, você recebia roupa usada. E às vezes a roupa usada era rasgada, ou era num tamanho maior que o seu, ou era um tamanho menor, mas era a roupa que você tinha para usar. Então, era rasgada, maior roupa. E hoje, a gente paga. Tem pessoas, eu não, mas tem pessoas que pagam para comprar um jeans rasgado.
para comprar uma calça 3 tamanhos maior. Gente, isso é medíocre. É se nivelar por baixo. Estou sendo moralista, não estou? Então, vou sair disso. Então, no Dom Quixote, voltando para o Dom Quixote, as pessoas riem dele, claro, o tempo inteiro. Ele apanha, ele muitas vezes é espancado, é enganado, roubam ele. Mas tem uma coisa que ele não perde, que é a convicção, né? Dom Quixote. Então, Sancho Panza, que anda com ele, representa o senso comum, o pragmatismo. Mas é o Dom Quixote que enxerga algo maior, né? É ele que sustenta a ideia de que o mundo poderia e deveria ser melhor, né? Ele não tem força física, ele é magrinho. Ele não tem poder político, ele não tem influência, mas ele tem a visão. E justamente por ele ter a visão, ele é desprezado por isso, né? E no final do romance Dom Quixote, ele adoece e aí ele recupera a lucidez, né? E é claro, ele vai renegar, isso eram só fantasias da minha cabeça. E ele morre como um homem comum, né? E aí tem a pergunta de Cervantes. O mundo ficou melhor porque ele abandonou o ideal e falou, não, aquilo era bobagem, esquece, eu estava doente, ou o mundo ficou mais pobre, né? Aí é o que Salomão fala, é melhor a sabedoria do que a força. Dom Quixote não tinha força, mas talvez ele ainda fosse o único que acreditava em justiça. E aí o que o mundo faz? Despreza, né? Mas eu, como leitora, ou você como leitor, começa a se perguntar, quem realmente está lúcido? Ele ou a sociedade que se tornou cínica? Eu achei que tinha tudo a ver. E aí eu achei um querido meu do teatro, Ibsen. Ele é da Noruega, século passado. Morreu no início do século passado, né? E aí a peça dele é Um Inimigo do Povo. Isso é perfeito para mostrar isso aqui. Então, ele fala de um médico da cidade, e a cidade é um balneário, ela vive de turismo, né? E esse turismo é a fonte de riqueza e de orgulho da cidade, né? E aí ele descobre que as águas da cidade estão poluídas com os resíduos dos curtumes que pertencem à elite local, né? Então a elite local tem curtumes e para isso ela usa água, então sai o detrito e vai para o rio e as pessoas tomam essa, ou vai para o depósito e as pessoas tomam essa água, né? Então ele acha que se ele revelar o que ele descobriu, ele vai ser tratado como herói. E no começo isso até funciona, né? O jornal local se interessa pelo que ele está denunciando. Alguns políticos dizem que vão apoiar essa causa, a população parece disposta a ouvir, mas aí a realidade econômica entra em cena. Se a água estiver contaminada, o que vai acontecer? O balneário vai fechar, o turismo vai acabar. O turismo vai acabar, a cidade vai o quê? Empobrecer. Os investidores de hotéis, o prefeito, vão perder o prestígio, né? Então, essa verdade passa a ser totalmente inconveniente. E o que a cidade faz? Ela enfrenta o problema? Não. Ela limpa a água? Também não. Ela assume o erro, muda o curtume para fazer de outra forma? Também não. O que a cidade faz? Ataca quem revelou. Oi, Terezinha. Ataca quem revelou. O jornal recua, não é nada disso. Os aliados políticos se afastam e aí uma assembleia pública é convocada. E ele, esse médico, ele é impedido de falar sobre água. Gente, é tão parecido com o que a gente reviveu há tão pouco tempo, né?
Ele tenta insistir, então é declarado oficialmente que ele é o inimigo do povo, né? Toda a multidão se volta contra ele, a casa dele é apedrejada, ele perde o emprego, seus filhos sofrem represálias e a água continua contaminada. Então, a sabedoria estava com ele, né? Mas a força estava com a maioria. Então, a cidade escolheu manter a aparência de prosperidade em vez de enfrentar a verdade. Ibsen mostra isso de uma forma muito dolorosa. A força coletiva pode ser moralmente fraca. E a verdade pode ficar isolada. Mas o médico não se retrata. Ele permanece de pé, ele perde o status, mas ele não perde a lucidez. Então a cidade preferiu preservar o lucro a preservar a saúde. Ibsen, maravilhoso. Fala com Salomão diretamente, fala conosco diretamente, né? Quando tinha as pessoas que falavam sobre a vacina, sobre teoria da conspiração. Lá vem você com a teoria da conspiração. Tá bom, né? E aí eu achei um filme incrível que eu vi há muito tempo. Foi muito tempo, porque chamava-se 12 Homens e um Destino. Se vocês acharem, não sei se vai achar na Netflix, é antigo, é com Henry Fonda, grande ator, pai da Jane Fonda, grande ator. E a história começa de uma forma bem simples. 12 homens entram numa sala apertada, abafada, né? São jurados. Qual é o caso? Um jovem pobre é acusado de ter matado o pai, né? Foi considerado culpado, pena de morte. O caso parece absolutamente óbvio, as provas são claras, as testemunhas afirmam ter visto ele matar o pai. A maioria dos jurados quer ir embora rapidinho, eu tenho coisa para fazer, eu fui convocado para ser jurado, mas eu tenho coisa mais importante para fazer, né? Então acontece, vamos votar rápido, né? Já tá, ele é culpado, tá acabado. Então o que acontece? Para uma pena de morte tem que ser unânime a votação. 11 jurados votam culpado e um vota inocente. É o Henry Fonda, o ator, né? Ele não diz que o jovem é inocente. O que ele diz? Ele fala assim, eu não sei. O que vocês estão aprovando de provas, aí eu não sei, né? Ele pede tempo para pensar. Ele não tem força. Ele não é um líder formal, ele não é o juiz, ele não é o advogado. Ele é só um jurado, mas ele tem algo. Ele tem uma dúvida honesta. Então, os jurados ficam todos revoltados, eles querem ir embora para casa, tem coisa para resolver, estão impacientes, estão cansados, né? E alguns mostram que tem um preconceito contra os pobres também, né? O cara é pobre, o que vão me incomodar? E muitos têm experiências pessoais de briga com o pai, que talvez, quem sabe, eles também tivessem feito algo parecido. Não vou falar aqui, mas deixa eles ir no meu lugar, né? Então, a maioria, os 11, pressionam esse jurado, ele é o jurado número 8. Mas o jurado número 8 começa a fazer perguntas. Ele desmonta pequenos detalhes. História do ângulo da faca. Como assim? Um menino não alcançava aquela altura para esfaquear o pai, né? Alguém disse que ouviu um grito, né? Ele começa a perguntar, mas você realmente viu o que você disse que viu? Você estava lá? Você viu? Você ouviu? Né? Então, ele não está se impondo, ele só está perguntando. E ele pergunta de novo, e ele pergunta melhor, e ele pergunta de novo.
Então, o ponto central do filme é que ele não tem força, ele não grita, ele não humilha ninguém. Tem situações que pode, mas não humilha. Mas ele permanece firme na convicção dele que ele não sabe, ele não está convencido. Então, aqui a sabedoria não é uma sabedoria brilhante, é uma sabedoria paciente. Ele é paciente. E aí, devagarzinho, um jurado muda o voto. Realmente, eu não tenho certeza. Depois outro muda o voto. Depois outro muda o voto. Não porque o número 8 venceu pela força, porque devagarzinho, com as perguntas dele, a verdade começou a aparecer. Então, tem um momento do filme que um dos jurados faz um discurso super preconceituoso. Ele fala com ódio, ele fala alto, ele fala com força. E os outros jurados não seguem o que ele está falando. Tem uma lucidez, de repente, que tomou conta de todos, né? E ela é silenciosa e ela permanece, né? No final, todos votam inocente. Não porque provaram a inocência absoluta do garoto, mas porque entenderam que tem uma dúvida razoável que vai impedir a morte do garoto, né? A força. Então, é o que diz Salomão: melhor é a sabedoria do que a força. 11 jurados, eles tinham uma força numérica, mas só um era lúcido, né? E ele quase foi desprezado, mas não foi desprezado. A maioria poderia ter esmagado e dito: vai, você volta com a gente quer ir embora, para com essa história, mais um não vai fazer diferença no mundo, menos um, né? Mas ele sustenta a sabedoria com paciência, firmeza, e aí ele transforma o resultado. Então eu acho muito bonito que nem sempre a sabedoria é ouvida, mas quando ela é sustentada com consistência, ela pode alterar destinos, né? Gostaram do filme? 12 homens e um destino. Muito bom. Ele fica o filme inteirinho na sala e eles debatendo, os jurados debatendo. Incrível, né? E eu me fiz 3 perguntas hoje também, que diz assim: em que situação da minha vida, ou da nossa vida, vamos nos perguntar juntos, em algum momento eu fui, ou você foi, jurado número 8? Uma voz diferente da maioria. Muitas vezes eu fui. E você? Foi uma voz diferente da maioria? A maioria já tinha decidido que era assim, todo mundo indo para o precipício, e você fala: não é, esse não é o caminho. Você não seguiu a manada. E aí, o que aconteceu? Você sustentou a sua posição com serenidade ou precisava da aprovação da maioria para manter a convicção? Como a maioria estava indo naquela direção, chegou um momento que você disse: tá bom, então eu também vou. Ou você sustentou? Como foi? Nossa, tem um cabelinho aqui me incomodando, eu não consigo achar o raio do cabelo. Tem alguma verdade que a gente sabe, mas a gente não tem coragem de sustentar perante os outros? Eu não sei se é coragem. No meu caso, tem algumas coisas que eu acredito que são verdadeiras. Pode ser que seja por comodismo, que eu tenha arrumado essa desculpa por comodismo. Mas para mim, eu imagino assim: bom, o outro tem direito, ele quer ir para o precipício, vai para o precipício. Eu não sou obrigada a ir, né? E ele não precisa concordar com aquilo que eu estou vendo, que ali tem um precipício. Se ele acha que não tem e ele quer ir, eu não vou salvar ninguém. Esse é o meu pensamento, né? Eu não vou para lá porque a manada vai. Eu vou observar
para ver se é realmente para ir para lá ou se eu vou para o outro lado, né? E você? Como é que você faz? Você precisa da aprovação externa para sustentar a sua verdade? Pensa aí comigo. Ok. Antes da gente ir para a meditação, para quem entrou no meio do caminho, essa live vai ficar gravada. Por algum motivo a live de ontem ficou gravada, mas eu não consigo subir. Vou tentar subi-la hoje durante o dia. Espero que a de hoje suba. Quem está aqui comigo aproveitou, né? Espero que vocês tenham gostado também. Compartilha a live se ela subir, claro, com mais pessoas. Mas, de todo modo, se você faz parte da comunidade, olha quem está entrando agora no final, antes da meditação, Márcia. Se você está entrando agora, faz parte da comunidade, você recebe a transcrição da live. Então, quem faz parte da comunidade e a live não subiu ontem, vou tentar fazer ela subir hoje, tá lá, a transcrição tá lá no grupo da comunidade do Rei Salomão. Se você ainda não faz parte, me escreve aqui, eu quero, ou então entra aqui direto. É só clicar aqui em cima na minha bio, Comunidade do Rei Salomão, e você já está dentro, já vai receber a mensagem de hoje também, tá bom? E o principal de tudo, compartilha com seus amigos, conta para mais pessoas, que mais pessoas recebam os ensinamentos do Rei Salomão, que nós estamos aqui compartilhando e estudando, ok? Então, vamos para a nossa meditação. Eu me inspirei nos 12 homens e um destino. A meditação vai ser meio forte. Diz a Márcia, bom dia especial para você e sua família. Uma ótima sexta-feira abençoada. Paz, sucesso aí para você. E sua Babi também entrou. Obrigada, Márcia. Muito obrigada. Vamos meditar junto, Márcia? Rosângela entrou agora. Márcio entrou também, Babi entrou, vamos lá, Cascavel, Ceará, meu Deus. Vamos meditar? Vamos junto? Então, solta o ar, inspira, segura 2, solta em 6 pela boca, inspira novamente. Segura e solta pela boca. Vamos imaginar a cena do filme, uma sala fechada, tem uma mesa no meio, as pessoas sentadas ao redor da mesa, tem essa tensão no ar. A maioria, somos todos jurados, somos um dos jurados, né? A maioria já decidiu. É uma decisão simples, rápida, conveniente, mas algo dentro da gente diz, espera. Não é rebeldia, é consciência. Sente esse peso de ser minoria. Se só você está pensando diferente de todo mundo, sente o desconforto de todo mundo pensar diferente e de você não ser apoiada, não ser apoiado. Respira fundo, sem agressividade, sem atacar ninguém. Não precisa vencer, né? Só precisa permanecer firme. Você não grita, você pergunta só. Você sustenta. E a maioria pressiona contra. Então você permanece. Como o personagem do filme. Permanece com aquilo que você, com a sua dúvida. Né? Respira aí. Então, percebe que a verdadeira força não está no volume da voz, mas está na sua clareza interna. Aí está a sua força. Né? Então diz assim, eu posso permanecer lúcida, mesmo quando eu estou sozinha, mesmo quando eu estou sozinho.
posso permanecer lúcida ou lúcido, mesmo quando eu estou sozinha, quando eu estou sozinho. Eu não preciso da força da maioria para sustentar a verdade. Eu não preciso da força da maioria para sustentar a verdade. A sabedoria em mim é suficiente. Libertador isso, né? A sabedoria em mim é suficiente. Então agora a tensão diminuiu e algo começa a se mover. Talvez os outros ao redor da mesa não mudem de opinião, não mudem de ideia. É bem provável que não mudem. Mas você permanece inteiro, você permanece inteira. Só isso já é uma vitória. Respira. Solta. Abre os olhos. Hoje Salomão nos mostrou que a força pode ser muito barulhenta, mas a sabedoria, ela é consistente. Então Salomão não está romantizando a vida, La La Land. Ele sabe que a sabedoria pode ser desprezada, mas mesmo assim ele afirma que ela é melhor, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta. Segunda-feira a gente segue, mas eu queria que vocês me respondessem. Vocês vão estar aqui segunda-feira ou eu pulo esses 3 dias de carnaval? O que vocês acham? Responde para mim. Márcio, Rosângela, Babi, Terezinha, Mari, Belista Mari, Fernanda, Daiane, Letícia, Deise, Lenice, Dri, Vânia. E aí? Responde para mim, vocês vão estar na segunda-feira? Posso continuar a segunda-feira? Posso contar com vocês? Ou tiro folga de 3 dias? E aí? Ah, então tá. Tem um que vai estar junto, então já tá ótimo. Muito bem, Márcio. Deus vai permitir, claro. Ele disse que ele vai estar junto. Quem mais vai estar junto? Então, honrando o Márcio. Não, vou honrar e nós vamos estar juntos segunda-feira. Vou honrar. Basta um, né? Basta um, já tá bom. E aí, quem estiver junto, 7h59, segunda-feira, nós vamos aprofundar mais no verso 17, essa diferença entre uma voz tranquila da sabedoria e o grito dos dominadores, né? Vem? Segunda-feira, porque a gente está entrando numa parte muito refinada desse capítulo 9. A gente segue juntos, com alma, com sentido. Segunda-feira, 7h59. Espero você. Aproveita o final de semana, aproveita o carnaval. Obrigada, Márcio. Até segunda-feira. Um abraço carinhoso a todos. Bom descanso.